Olá, neste argumento eu vou entrevistar o senador Wellington Dias, do PT do Piauí. O senador acaba de assumir também a liderança do bloco de apoio ao governo aqui no Senado Federal. Nós vamos conversar sobre a queda no lucro da Petrobras, que muita discussão tem trazido aqui no meio político brasileiro. Senador Wellington Dias, como é que o senhor interpreta, como é que o senhor está diante nessa polêmica toda que esse anúncio da queda do lucro da Petrobras provocou aqui no meio político? Como essa é a primeira entrevista que eu estou dando aqui, primeiro meu abraço aqui, toda a equipe também, a todos os irmãos e irmãs brasileiros, as brasileiras e brasileiras que nos acompanham. Vejam só, o ano passado, ainda no mês de junho, maio, a presidenta da Petrobras, Graça Foster, a doutora Graça Foster, ela esteve no Congresso Nacional em audiências públicas e ali ela já anunciava uma realidade. Nós temos uma crise mundial, uma certa instabilidade no câmbio, uma certa instabilidade no preço do petróleo. O preço do petróleo chegou a $40, de repente vai para $140. E no Brasil se criou uma regra. Essa regra, ela coloca o seguinte: para evitar o impacto do preço dos combustíveis, gasolina, óleo diesel, querosene, os seus derivados, enfim, para evitar que isso tenha uma oscilação brusca e que se tenha um impacto na inflação, gerando problemas em todo o Brasil, se criou a CID, que é uma contribuição do próprio petróleo, onde ali se faz a estabilização. O preço do petróleo está elevado, então ali naquele instante, para poder manter o preço, usa-se desse fundo. O preço caiu, acumula-se recursos nesse fundo. Quando ele atinge um determinado patamar, faz uma distribuição entre os entes da federação. O que ela dizia ali? 2012 vai ser um ano em que a Petrobras vai ter um lucro mais reduzido, e ela apontava essa curva. O que aconteceu em 2012 foi exatamente o que estava programado, ou seja, a Petrobras tem uma capacidade de planejamento moderna que permitiu esta previsão. Mais do que isso, o governo e a Petrobras dialogando, porque de um lado não interessa ao governo, que protege a economia, que protege os salários, que protege o povo, né, de uma inflação elevada, por isso que se tem um conjunto de medidas para poder ter o controle inflacionário, aí bem conduzido pelo ministro Guido Mantega, junto com o câmbio pelo Banco Central. E do outro lado também não interessa a Petrobras. Por quê? Porque o Brasil é um grande consumidor da Petrobras. Na verdade, o maior consumidor da Petrobras. A Petrobras tem refinos em outros países, tem de lá, vende para o mercado externo e mesmo do Brasil também para países vizinhos, assim como por uma relação comercial de reciprocidade também compra. Então não interessa a Petrobras que o Brasil tenha inflação alta. Ela colocava ali em junho e que havia necessidade de se ter um reajuste no preço dos combustíveis, mas precisava acontecer de forma gradativa. Qual era a consequência fazer de forma gradativa? A redução dos lucros. Ora, quanto foi o lucro da Petrobras no ano de 2012? 21 bilhões. 21 bilhões não é um lucro pequeno. Sim, mas foi 30 e poucos % a menos do que o ano passado. Nós tivemos 2010 e 2011 uma situação excepcional. Foi ali nas primeiras movimentações do pré-sal, foi ali quando tivemos várias descobertas entrando em funcionamento. Nós tivemos ali também um momento mais favorável, que foi o começo da subida do preço do barril do petróleo. Bom, e ali, o que nós tivemos? Um lucro mais robusto, mais elevado. Mas, veja, 21 bilhões equivale a 10 vezes o lucro da Petrobras em 1999. Quando a gente pega anterior a 2010, o lucro fica nessa casa, 20, 22, 24 bilhões. Responde às críticas da oposição de que isso foi decorrente de má gestão
e da ingerência indevida do governo como acionista principal na Petrobras? Veja só, primeiro, que bom, não é, que nós temos uma empresa, não é, que ela é um misto de capital público e privado, porque leva em conta, não é, principalmente o interesse de todos os acionistas, o interesse dos donos da empresa, mas também com responsabilidade em relação ao povo, que são seus clientes. A Petrobras existe, não é, porque existe um grande mercado também brasileiro, que foram os brasileiros que ajudaram desde a origem da Petrobras, fazendo investimentos. Quem que faz os investimentos, por exemplo, para a ampliação de gás e petróleo no Brasil, para a pesquisa, enfim, é o governo brasileiro. Então, há, na verdade, que tem que ter reciprocidade. Eu defendo que tem que ter reciprocidade. Se fosse uma situação onde não tem nada a ver com isso, o que aconteceria? Você tinha um impacto na inflação brasileira gigantesco, você faz um reajuste, não é, de uma vez só, e isso termina tendo um impacto na renda de trabalhadores, nos negócios das empresas, no transporte de carga. Tudo isso implicaria num impacto muito grande na nossa economia. Teria um custo Brasil muito elevado, um custo para o povo. Isso refletiria no preço de tudo que é transportado, da carne, do milho, do arroz, do feijão, enfim, através das nossas rodovias, através das ferrovias, com queima de gás ou com queima de óleo diesel, além do próprio ir e vir da população nos seus automóveis. Então, o que eu quero mostrar é que eu compreendo que a gente teve, sim, uma medida responsável. Veja só, tanto é essa competência e esse grau de responsabilidade que agora, em entrevista pública, a presidenta novamente vem a público para dizer, olha, 2013 também é um ano em que nós vamos estar ali na linha do equilíbrio. Na linha do equilíbrio. Nós já vamos começar a melhorar. Por quê? Porque vai ser um ano em que nós vamos ter, de um lado, novos campos em prospecção de petróleo, e isso vai permitir aumentar o refino, mas do outro lado vamos ter também várias plataformas que, ou por decisões judiciais do Ministério Público, ou por um planejamento da própria empresa, vão ter que se adequar. Ou seja, e aí você tem que desativar para poder fazer a manutenção e ela leva um certo tempo para poder voltar às atividades. Ou seja, é uma coisa planejada, tá certo? Para fazer de forma gradativa, exatamente para que o Brasil continue um país, não é, superavitário, não é, vamos dizer assim, no total, não é, do número de barris de petróleo prospectado e refinado. Nós estamos ampliando. Que país do mundo saiu, não é, de 300 mil barris dia para 2 milhões de barris dia, mais de 2 milhões como o Brasil? Que país tem uma perspectiva de ir rapidamente para 6 milhões de barris dia, não é? Que amplia, não é, tanto na área do gás como ousa, porque é junto com a Petrobras a área relacionada ao álcool, não é, ao biodiesel, ou seja, ampliando, que começou lá no governo do presidente Lula e prossegue agora com o governo da presidenta Dilma. Então, tudo isso significa uma garantia, vamos dizer assim, de investimentos, pensando na riqueza que temos atualmente, mas na busca de um combustível limpo e sustentável, como é o caso tanto do álcool produzido com a cana-de-açúcar, e outras pesquisas estão em andamento, como do biodiesel a partir de várias matrizes. O que é que o senhor diria aos acionistas decepcionados? Bom, primeiro, teve lucro, tá certo? Haverá distribuição de lucro, 21 bilhões. Segundo, é uma empresa que também fez um volume gigantesco de investimento. Aliás, os maiores investimentos no Brasil foram maior empresa que é a Petrobras. E esses investimentos dão resultados lá na frente. Ou seja, nós temos aí agora esse desafio de ampliar, não é, a prospecção de gás e petróleo na área do pré-sal, mas também do pós-sal, de mais outras bases relacionadas a gás e a petróleo em terra, na bacia
do Parnaíba, na bacia do São Francisco, na região amazônica, enfim, num conjunto de regiões do país. Aliás, o Congresso Nacional, ao aprovar, né, inclusive, aliás, um projeto de lei de minha autoria, ficou muito evidente a regra da distribuição dos royalties para os estados, para os municípios, que gera toda essa polêmica, mantém o veto, derruba o veto, mas o que tem ali também de importante é a definição de qual vai ser a cobrança de royalties e participação especial, e isso permite as condições de novos leilões. Então, 2013 também será um ano importante com novos leilões também nessa área, novos investimentos, e junto com isso, o país caminhando para investimentos em portos, em infraestruturas de ferrovia, novas plataformas, o setor privado podendo se associar com a Petrobras, podendo diretamente participar nesses vários lotes que foram colocados. Senador, muito obrigado pela entrevista. Aliás, só para lhe citar um dado, um novo recorde de refino de petróleo. A Petrobras comemora 2012 com 2.101.000 barris processados, refinados, dia. Isso não é nada. Se a gente pega de 2003 para cá, até 2012, você pega a Chevron, a Shell, essas grandes, né, para a gente pegar como semelhante, tiveram uma queda, nesse período, tiveram uma queda no mundo. Por quê? Porque o mundo viveu uma situação de crise. A Petrobras cresceu nesse período 45%. Então, tanto os acionistas como o povo brasileiro, porque o governo brasileiro também é acionista, tem que comemorar a competência, né, e o quanto valeu a pena a luta. O petróleo é nosso. A Petrobras é uma empresa que tem uma forte participação pública, e isso é importante para o Brasil, principalmente para os brasileiros. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Nós assistimos uma entrevista com o senador Wellington Dias, líder da bancada do PT e do bloco do apoio ao governo aqui no Senado. O tema da nossa conversa foi exatamente a queda no lucro da Petrobras, que tem provocado bastante polêmica aqui no Senado e também na Câmara, em todo o Brasil. Aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas podem fazê-lo via telefone no 0800 61 2211 ou através do nosso portal na internet no endereço www.senado.leg.br/TV. Até o próximo argumento.